Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Guimarães. Presente. Reis. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leões Simões. Presente. Obrigado, senhor secretário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Devo informar a população serrana que, infelizmente, a sessão ordinária ela precisou ser adiada para a data de hoje, devido ao falecimento da nossa querida Yaya de Olinda, no qual eu peço um minuto de silêncio em homenagem póstuma. Gostaria de, dando sequência na homenagem, fazer uma breve leitura de um texto que eu redigi em homenagem à nossa querida Yaya. É com grande pesar e profundo respeito que esta Casa Legislativa presta uma singela, mas muito merecida, homenagem à senhora Florinda Augusta da Silva, carinhosamente conhecida por todos como Yaya de Olinda. Yaya foi mais do que uma cidadã serrana. Foi presença marcante em nossas reuniões, sempre atenta aos trabalhos desta Câmara, acompanhando cada pauta, cada votação, cada decisão. Com sua sabedoria, humildade e senso de justiça, ela não apenas observava, mas também aconselhava, dialogava e, com seu jeito tão próprio, nos lembrava diariamente da importância de legislar para o povo e com o povo. Pessoa de coração generoso, voz ativa e espírito participativo, Yaya representava um exemplo de cidadania e de amor pelo cerro. Sempre preocupada com os rumos da nossa cidade, ela nos ensinou o verdadeiro sentido da participação popular e do acompanhamento das ações públicas. Sua ausência física certamente deixará um vazio neste plenário, nas galerias e nos corredores desta casa, mas sua memória continuará viva entre nós como inspiração de compromisso, diálogo e respeito pelas instituições democráticas. Em nome de todos os vereadores e servidores desta Câmara Municipal, expressamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos e que a história de Yaya permaneça como um legado de participação, consciência cidadã e amor pela nossa terra. Fica registrado com honra e gratidão nos anais desta Casa Legislativa o nosso reconhecimento à trajetória da vida da senhora Florinda Augusta da Silva, a nossa querida e inesquecível Yaya de Olinda. Neste momento, coloco em discussão as atas da 8ª sessão ordinária
e terceira sessão extraordinária. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação as atas da 8ª sessão ordinária e terceira sessão extraordinária. Aqueles que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das correspondências recebidas, correspondências expedidas e do expediente da sessão. Ofício do Gabinete, Prefeito 228/2025. Prezado vereador, com cardeais cumprimentos em referência ao ofício 019/2025, informo que a utilização de som automotivo é vedada pelo artigo 158, LC 126-13, Código de Postura. Artigo 158, não será permitida a utilização de som automotivo em eventos de qualquer natureza, públicos ou privados, nos bairros de vizinhança residencial. Lei Complementar número 126/2013, de agosto de 2013. Dispõe sobre o Código de Postura do município de Cerro, Minas Gerais, e dá outras providências. Ofício do Gabinete do Prefeito 0261/2025, de Lei 020/2025, de 16/6/2025, Lei 021/2025, de 16/6/2025, Projeto de Lei 022/2025, de 16/6/2025, ofícios expedidos 066 ao 068, que foi discutido e deliberado na sessão anterior. Câmara Municipal do Cerro, edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal do Cerro, no uso de suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores para a reunião ordinária desse legislativo a ser realizada dia 18 de junho do ano em curso, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, com a seguinte ordem do dia: discussão e deliberação de eventuais pedidos de urgência, segunda discussão e segunda votação do projeto de lei 010/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de leis orçamentárias de 2026 e da outras providências. Edital de convocação, discussão e deliberação de eventuais pedidos de urgência, discussão e votação da ata de sessão ordinária, discussão e votação únicas do projeto de lei 020/2025, projeto de lei 021/2025, projeto de lei 022/2025. Requerimento 015/2025. Requerimento 016/2025. Agradeço ao senhor secretário. Pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Não havendo manifestação, solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Declarado o mesmo quórum do expediente. Declaro aberta a ordem do dia, informando que essa sessão se destina exclusivamente à apreciação em segundo turno do projeto de lei 010/2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2026 e da outras providências. Informo que logo em seguida será iniciada a sessão extraordinária para apreciação das demais proposições. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 010/2025,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2026 e da outras providências, já com a redação atribuída pela emenda 001, aprovada na sessão anterior. Está em discussão. Então, te devolvo ela, né? Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Considerando que o objetivo dessa sessão ordinária foi cumprido, eu declaro encerrada essa sessão para a abertura da sessão extraordinária. Quarta sessão extraordinária da sessão legislativa de 2025. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Guimarães Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. Everson Leões Simões. Presente. Obrigado, senhor secretário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão extraordinária. Informo que esta sessão conterá tão somente ordem do dia destinada à apreciação das proposições incluídas em pauta. Neste momento, passaremos à apreciação dos pedidos de urgência especial das proposições constantes da pauta da sessão. Coloco em única discussão o pedido de urgência especial dos seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 020/2025, de autoria do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 64 mil. Projeto de Lei 021/2025, de autoria do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 344.515. E projeto de Lei 022/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a instituição da Rota do Queijo da região do Cerro como rota turística oficial do município de Cerro, no estado de Minas Gerais, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o pedido de urgência especial dos projetos de lei já mencionados. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação das proposições constantes da pauta desta sessão. Coloco em única discussão o projeto de lei 020/2025, de autoria do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 64 mil. Está em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Boa noite a todos. Boa noite. Presidente da Casa, presidente da Câmara Municipal, a qual cumprimento os demais colegas vereadores. Boa noite àqueles que estão aqui hoje no plenário, como também a todos que estão nos acompanhando, tanto pela Rádio Mania FM, como também pelos canais oficiais da Câmara Municipal de Cerro. Então, esse valor de R$ 64 mil é para que o município ele possa participar da Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Espinhaço, e esse valor ele é específico para a criação do aterro sanitário, que vai ser um aterro sanitário regional, né? Isso é de extrema importância, né? Principalmente pensando na questão do descarte correto dos resíduos, né? Do lixo. Lembrando que aqui no Cerro nós temos, né, lá no conhecido como lixão, o espaço onde que tem a separação do lixo, né, o lixo reciclável, e esse aterro sanitário vai ser para ser utilizado para descartar o resíduo que não é reciclado. Então, esse recurso, né, desse crédito especial que está sendo solicitado, é para que seja encaminhado esse recurso para a realização desse aterro sanitário, que é de suma importância, até mesmo para a segurança sanitária do nosso município. Agradeço, vereador Everson. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, coloco em única votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário.
Coloco em única discussão o projeto de lei 021/2025, de autoria do senhor prefeito, que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 344.515. Está em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Já esse crédito especial é destinado à compra de uma nova ambulância. Eu vou ler só um trecho aqui da justificativa, né, do Poder Executivo para a criação desse projeto de lei. Encaminho para análise, apreciação de vossas excelências, projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento geral do município no valor de R$ 344.515. O projeto de lei tem por objetivo criar a dotação orçamentária necessária para viabilizar a aquisição de uma nova ambulância tipo A, simples, destinada ao atendimento da população no âmbito da atividade de transporte de doentes. Então, esse recurso é para a compra, né, de mais uma ambulância. Nós sabemos o quão é importante, né, a aquisição e de recursos, investimentos na área da saúde, principalmente nessa área que é tão importante, né, para a transferência de pacientes. Então, esse recurso é destinado para este fim, para a compra de uma nova ambulância para o município do Cerro. Agradeço, vereador Everson. Ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Roberto. Senhor presidente, boa noite a todos. É de muita importância, igual o Everson falou, mas eu vou além. Eu queria ver um dia, vir nessa casa, uma compra de uma UTI móvel. UTI móvel. Para a nossa cidade. Porque nós estamos cansados de sofrer, de pedir de Diamantina, Covelo, de Guanhães. E os pacientes esperar uma eternidade. O que é uma pessoa necessitar de uma UTI, de um CTI? A aflição que essas pessoas passam. E a gente passa o sofrimento junto com a família. Geralmente, o vereador é ligado, prefeito é ligado, para estar intervindo nessa vinda. Eu queria ver de bem-vindo essa ambulância que vai atender, mas vai minimizar um problema que já existe de nossa cidade. Mas eu peço a Deus que venha esse projeto mais rápido, que a gente possa ter esse para atender a nossa população. Então, fica aqui os parabéns de estar comprando essa ambulância, que vai minimizar o problema. Mas o problema vai existir porque nós necessitamos, tanto no Cerro, um UTI móvel, como um CTI para estar atendendo a nossa população. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Roberto. Ainda está em discussão? Com a palavra, o vereador Assis. Em relação a essa UTI, Roberto, a demora para chegar até o hospital também, que vem de Covelo, de Diamantina, demora quase 2 horas, então um paciente ficar 2 horas esperando é muito tempo. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu quero parabenizar o Roberto pela fala, você tirou as palavras da minha boca, mas a gente, lógico que a compra, né, da ambulância tipo A, né, é muito bem-vinda, mas realmente precisamos de uma UTI móvel e vamos lutar para conseguir, né, essa casa também vai se empenhar juntamente com o legislativo, com o executivo, para que nós consigamos o mais breve possível. Coloque em única discussão o projeto de lei 022/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a instituição da Rota do Queijo da região do Cerro, como rota turística oficial do município do Cerro, no estado de Minas Gerais, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação o projeto de lei. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Neste momento, passaremos à apreciação dos requerimentos de autoria dos senhores vereadores. Coloco em única discussão o requerimento 015/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão, e, portanto, com a palavra o vereador Everson. Mais uma vez, boa noite a todos. Esse requerimento, ele é da honra que merece honra. E, neste caso, é para a senhora Ivanete, é uma moradora lá do bairro Lazareto, e ela faz um trabalho fantástico, junto com outras pessoas ali da comunidade, que o nome do trabalho chama Agregando Valores. Eles trabalham a área esportiva naquela comunidade, para adolescentes, crianças, meninos, meninas,
né? E o principal foco deles, além do esporte, além do entretenimento, né, da questão lúdica, é ensinar valores éticos e morais para aquelas crianças. E ela faz isso de maneira totalmente gratuita, voluntária, e ela faz isso há muitos anos. E nós sabemos a importância do esporte, e da valorização do esporte, do incentivo ao esporte, não somente para socialização das crianças, mas também, claro, para tirar as crianças, né, do mundo das drogas, né, de caminhos tortuosos que nós não queremos. E Ivanete é um exemplo claro de amor a essa causa, amor ao esporte, amor às crianças, amor ao ensinar, né, os valores que, de fato, fazem diferença na sociedade, do convívio social, valores éticos e morais, como eu mesmo disse. E a Ivanete, para mim, é um exemplo de cidadã, né, o exemplo que foi bem citado aqui, que nós temos, e que, infelizmente, nós perdemos, que é a dona Iá de Olinda, né, que é um exemplo de cidadania, um exemplo de mulher que ama a nossa cidade, ama o nosso povo. A Ivanete também é um exemplo como esse. E quem dera tivesse mais Ivanetes, mais donas Iaiás aqui na nossa cidade, que, sem dúvida nenhuma, a nossa cidade seria muito melhor, né? Então, ela merece, de fato, esse reconhecimento, e que esse trabalho que ela já tem feito lá no Lazareto, ele possa se perpetuar, e que outros locais, como eu sei que já tem, possam pegar essa ideia, e que, através do esporte, possa trazer valores para que as crianças, principalmente as crianças, elas sabem qual o caminho que elas devem andar. É isso aí. Agradeço o vereador Everson. Ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Boa noite. Bem visto que o Everson falou, mas também dou parabéns que lá é uma equipe, que é o Vitor, Neném, Odete, entendendo? Que eu ando lá há muitos anos junto com eles, como o Roberto também, né, Roberto? Está lá. Então, dou parabéns para a Ivanete, mas todos aquele grupo que estão lá juntos. Eu estou lá sempre participando com eles junto também, o Roberto também está lá há muitos anos. Mas parabéns para todos. Obrigado, vereador Rosimar. Ainda está em discussão. Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 016/2025, de autoria do vereador Everson Leão Simões, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Everson. Só corrigindo aqui, pessoal, que está errado aqui, com a palavra o vereador Enéas. Moção de aplauso ao deputado federal Samuel Viana, que vem se destacando por seu comprometimento com o desenvolvimento do Brasil e, especialmente, por seu olhar atento às demandas do município mineiro. No caso do Cerro, sua atuação tem resultado em significativas conquistas, como a destinação de caminhões, tratores e outros maquinários agrícolas por meio da Codevasp, além de encaminhamento de recursos financeiros diretos fundamentais para o fortalecimento da infraestrutura e da agricultura familiar local. Este apoio efetivo demonstra não apenas a sensibilidade do parlamentar às necessidades da população serrana, mas também seu compromisso com a melhoria de qualidade de vida e com o progresso do nosso município. Por isso, a fim de que fique registrado nos anais dessa Casa Legislativa a presente moção de aplauso como forma de gratidão e reconhecimento ao público. Agradeço o vereador Enéas, peço desculpas. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 017/2025, de autoria do vereador Renés Vitorino da Silva, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Renés. Essa moção de aplauso ao senador Carlos Viana tem desempenhado um papel de destaque na defesa dos interesses do povo mineiro e brasileiro, pautando sua atuação pela ética, responsabilidade e compromisso com o bem comum. Seu apoio ao município do Cerro, por meio da destinação de caminhões, tratores, maquinários agrícolas e recursos financeiros via Codevasp, tem sido decisivo para impulsionar o desenvolvimento econômico e social da região. Essa postura sensível às necessidades locais reforça a importância da boa política como instrumento de transformação da realidade. Por essas razões, e para que conste nos registros oficiais dessa Casa Legislativa,
apresento essa moção de aplauso como manifestação em reconhecimento e agradecimento ao senador Carlos Viana. Ainda está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 018/2025, de autoria do vereador Renés Vitorino da Silva, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Renés. Essa moção de aplauso é a senhora Adriana Macedo Souza Miranda, empresária, divisão Sensibilidade Social. A senhora Adriana tem se dedicado sua vida ao bem-estar coletivo, promovendo ações solidárias, gerando empregos e oportunidades e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida de diversas famílias serranas. Como esposa do nosso digníssimo prefeito Epaminondas Pires de Miranda, tem atuado de forma voluntária e incansável nas áreas da assistência social, como olhar atento às necessidades de crianças, adolescentes, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade. Atua fortemente na promoção do turismo em Cerro, divulgando os eventos com sua participação ativa. Seu exemplo de empatia, dedicação e generosidade traduz o verdadeiro sentido do serviço à comunidade. Por isso, e para que esse reconhecimento se perpetue nos registros dessa Casa Legislativa, apresento essa moção de aplauso com votos de profundo respeito e gratidão. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 019/2025, de autoria do vereador Renés Vitorino da Silva, que requer registro de moção de aplauso. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Renés. Moção de aplauso à senhora Major Tânia Augusta da Silva. Foi a primeira mulher a servir como militar no município do Cerro, assumindo em 2004 o comando da CIA, da Polícia Militar, como tenente. Sua atuação pioneira e comprometida representou um marco para a corporação local, trazendo segurança, ordem e tranquilidade aos cidadãos serranos, além de abrir caminhos para a valorização da presença feminina na segurança pública. Neste momento em que a Polícia Militar de Minas Gerais celebra seus 250 anos de existência, essa homenagem à Major Tânia simboliza o reconhecimento a todos que, como ela, dedicam suas vidas com coragem, ética e respeito à população mineira. Por isso, e para que esse registro fique eternizado nos anais deste Poder Legislativo, apresento essa moção de aplauso como votos de admiração e agradecimento. Ainda está em discussão? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em única discussão o requerimento 020/2025, de autoria dos senhores vereadores, que requer registro de moção de pesar. Está em discussão. Com a palavra o vereador Everson. Esse registro de pesar, né, é um registro que, infelizmente, a gente não gostaria de estar fazendo, né, em decorrência da perda da nossa querida amiga Iade Olinda, né. Ela era conhecida quase como a 12ª vereadora, mesmo antes dessa atual legislatura, né, anterior, quando eu era ainda no prédio da prefeitura. Às vezes eu ia, né, fazer uma visita, participar das reuniões, e era certa a presença de 12 pessoas, que eram os 11 vereadores, mais a Iaiá. E ela que foi um exemplo de cidadania, um exemplo de pessoa que amava o Cerro, e que sempre estava acompanhando, cobrava, pedia fala quase sempre, né, para demonstrar as suas ideias, às vezes suas insatisfações, mas de maneira extremamente correta, certa. Ela sempre se mostrou presente na nossa comunidade. E o Cerro teve a alegria de ter ela por muitos anos, e que, infelizmente, né, ela partiu na última quarta-feira, por isso até foi adiada essa reunião. Então, essa moção de pesar é extremamente válida e importante para alguém que, de fato, merece todo o reconhecimento, merece toda gratidão, e que deixou um lindo legado ao nosso município, que, sem dúvida nenhuma,
o seu exemplo de dedicação, de amor ao cerro e de cidadania vai ficar perpetuado por muitos e muitos anos. Agradeço ao vereador Everson. Algum outro vereador gostaria de se manifestar? Não havendo discussão, eu coloco em única votação o requerimento. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Após uma breve pesquisa, nós podemos constatar aqui que a senhora Yaya, ela usou da palavras em reuniões aqui na Câmara 129 vezes. Era uma cidadã nos últimos 20 anos, né, doutor Cláudio? Ela era excepcional, vai deixar saudade. Neste momento, passaremos a apreciação de indicações de autoria dos senhores vereadores. Coloco em única discussão a indicação 094/2025, de autoria do vereador Roberto da Silva Ribeiro, que solicita calçamento de vias. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Roberto. Senhor presidente, essa é uma indicação que seria muito importante. Sabemos que tem diversas localidades que necessitam desse mesmo trabalho, desse mesmo calçamento, mas como a gente tem limitação de indicações, eu comecei pela região de Mato Grosso, que seria a região, seria a localidade de Ribeirão, que é 800 metros, para dar dignidade àquelas pessoas. Hoje, Ribeirão é um povoado organizado, já se encontra calçado dentro da vila e tem uma subida de 800 metros que necessita desse calçamento para que dá dignidade entre a MG10 e o Ribeirão. Eu posso pedir ao senhor prefeito que seja o calçamento ou asfaltamento, que pedisse às empresas que fizessem esse trabalho para dar mais dignidade, tanto para os moradores, para que ali que a gente vá e dá para subir com dignidade, porque é época de chuva, senhor presidente, não sobe nem SAMU. Então, são 800 metros que necessita, e quem conhece bem sabe que é uma vila muito bonita e muito organizada. E a outra é a subida do Buraquinho. É de extrema importância o calçamento, porque também é de ruim acesso. Quando lá é ruim acesso, até sol e chuva, é dificuldade para subir. Agora, se fizer o calçamento, lá eu tive conversando com os moradores, eles toparam até uma parceria de um município doar o material, eles entravam com a mão de obra. Isso é muito importante. Esse prefeito que nós temos hoje, que tem muita sabedoria, já fez de várias localidades, como Pedra Redonda, Vaso de Baixo, como fez Mato Grosso, próprio Ribeirão, Morro do Vigário, Morro Centenário, diversas ruas, Cidade Nova 2, com parceria do município, está fazendo Motoso, 3 barras. Então, aí para frente, a gente não consegue falar de tanto lugar que fez calçamento com mutirão. E a subida do Buraquinho necessita, urgente, dessa intervenção, que ele possa estar dando dignidade àqueles moradores. E a outra localidade, na Pedra Lisa, é a subida conhecida como Zezé da Farmácia. É outro ponto crítico, aonde que necessita, ali liga Tijucal, ali liga Ribeirão dos Porcos, Pedra Aguda. Então, ali liga vários lugares. E necessita dessa intervenção, junto também com os moradores, eles citaram que dão a mão de obra. Então, quer dizer, nós temos a mão de obra, já é um grande passo. E eu te falo para vocês, com toda certeza, com toda humildade, aonde que o povo coloca a mão, os moradores, fica bom. Chuva não arranca, porque jamais eles vão fazer coisa ruim nas portas de sua casa. Para vocês verem, Morro do Vigário, Morro Centenário, fizeram uma rua, arrancou.
muito mais alto, muito mais íngreme, o calçamento que eles fizeram, Rua Maria José de Moraes. Não arrancou nenhum broquete. Então, são pessoas que querem fazer as coisas para ficar, quer suas portas limpas. E olha só para você ver, aonde tem o calçamento, o povo mesmo capina, o povo mesmo limpa. Então, seria de muita importância, como tem outros lugares, Pedra Redonda vai ter outros lugares que vai ter esse pedido, mas é porque é a limitação, senhor presidente. E o senhor fez muito certo para dar voz a cada um vereador que quer fazer sua indicação, de ser duas, e eu tenho certeza que, se o prefeito fizer isso nas regiões que precisa, como Boa Vista de Laje, como nas localidades que necessita, ele já está na história, e vai ficar mais na história daquelas pessoas, porque ali mora pessoa humilde, pessoa que necessita, pessoas que quer o bem e precisa de ir e vir à nossa cidade. Época de chuva, essas 3 localidades, senhor presidente, é um caos para que chega na nossa cidade. Tanto um SAMU que precisar de uma ambulância, não vai. Eu falo com você, buraquinho, tem um ponto lá que nem com sol não vai, não sobe. Então, senhor presidente, é esse pedido, espero que o prefeito possa estar realizando esse sonho. O povo tem sonho, até com eles trabalhando. Então, é muito importante a parceria da região, é muito importante, tanto para os moradores como para o município. E para o nosso cerro, né? Então, essa é a minha indicação, senhor presidente. Muito obrigado. Agradeço, vereador Roberto. Ainda sem discussão, com a palavra o vereador Enéas. Vereador Roberto Tambor, foi bem colocada a pontuação do senhor referente ao Ribeirão. Dia 16 de março, eu e o vereador Antônio Carlos, nós estivemos viabilizando um recurso de R$600 mil, que acredito que esse mês vai ser viabilizado, destinado ao Ribeirão. Mas foi bem pontuado o que o senhor disse, porque, infelizmente, fica intransitável. Agradeço o vereador Enéas. Com a palavra o vereador Everson. Também gostaria de parabenizar o nosso nobre colega Roberto, né? Ribeirão precisa, de fato, principalmente quando chove, fica intransitável, como o nosso nobre colega vereador Enéas citou, e gostaria de parabenizar o nosso nobre colega vereador Enéas por ter conseguido esse recurso, ter viabilizado juntamente com o nosso colega Antônio, né, nosso nobre amigo e colega, porque nós sabemos que o quão importante ou fazer com que a acessibilidade das pessoas fique melhor, né? E como ele mesmo citou, a comunidade Buraquinho também precisa muito, e parabenizo também pela essa visão que você teve, afinal de contas ali, aquele acesso que eles têm é péssimo, né? Então, principalmente quando está chovendo, então eles ficam praticamente ilhados ali. Tem Pedra Redonda, Pedra Lisa também, né? A gente poderia citar vários outros locais, Borrocão, posteriormente ali Pedra Redonda também, que o acesso é péssimo. Enfim, são vários locais que precisam, de fato, de uma intervenção, que precisa, de fato, seja um calçamento, bloquete, seja o asfalto. Quando o nosso nobre colega vereador citou, né, a questão da própria comunidade apoiar ao bloquetar, nós sabemos que isso é obrigação do Poder Executivo, né, que a população tem direito, são direitos básicos, de dignidade, de ter o calçamento, né? Mas nós sabemos que, infelizmente, o Poder Executivo também, às vezes, não tem um recurso para aquilo, e nós sabemos que depende do recurso. Então, essa parceria que geralmente fazem, né, é de suma importância, que a comunidade ela abraça a ideia, como o próprio Roberto citou, né, caso lá do Morro do Vigário, tem outras localidades como Mato Grosso, e outras localidades também, que a própria comunidade recebe o material e também faz, né, a colocação daqueles bloquetes. Então, que seja olhado para todos os locais, Ribeirão, Buraquinho, lá no Mato Grosso, ali em Pedra Lisa, Pedra Redonda, ali perto do Borrocão, e que, de fato, eles possam ter, pelo menos, esse acesso seguro e transitável. Agradeço ao vereador Everson. Ainda sem discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação e indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Gostaria de parabenizar o vereador Roberto pela indicação. São áreas, né, localidades extremamente importantes. Quando eu estive dando manutenção nas estradas, a gente via a dificuldade de cada um lá. Parabenizar também o vereador Enéas
e que essa casa, né, reforçando que aqui nós somos 11 vereadores e nosso objetivo é esse mesmo, cada um buscar emendas, recursos para ajudar o nosso município, para calçar que seja Ribeirão, que é merecido, Boa Vista de Laje, como bem citou o Roberto, que eu iria incluir na sua fala, mas você lembrou a tempo, e Pedra Lisa e outros mais. Então, nós estamos aqui e iremos continuar nessa busca incansável para ajudar e trazer melhorias para a nossa região. Coloque a única discussão a indicação 095/2025, de autoria do vereador Assis de Oliveira, Enéas Vitorino da Silva, o Everson Leão Simões, que solicita a construção de passarela. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador, o Everson. Então, essa indicação, né, inclusive eu até fiz também um ofício que eu direcionei ao Sérgio Alvarenga, que é o coordenador do DR, porque essa indicação ela se retrata sobre uma passarela para ligar o bairro Machadinho como ao bairro Leiteiro, como também ele próximo ao supermercado Bom Tempo, próximo à Autoelétrica Líder, até a rodoviária nova. Por que essa indicação? Ali a Estrada do Contorno, né, que é uma rodovia estadual, foi feita aquela alça viária, né, que, sem dúvida nenhuma, foi de extrema importância também para os moradores do Machadinho, afinal de contas, passava o fluxo pesado de veículos destinados à mineradora, à Anglo América e outros veículos também pela Avenida Minas Gerais, o que acabava não somente trazendo insegurança, que era o principal, né, para aqueles moradores, mas danificava o calçamento da Avenida Minas Gerais, gerava uma certa insegurança também para os pedestres que por ali trafegavam. Então, foi feita aquela alça viária, né, ao lado ali do bairro Machadinho, só que o trânsito ele saiu da Avenida Minas Gerais e foi desviado, né, para aquela Estrada do Contorno, que é aquela rodovia. Só que, lembrando que o bairro Machadinho, a única via de acesso que o bairro Machadinho tem aos demais bairros, a região central e demais bairros do município, é por meio daquela Estrada do Contorno ali, pela rodovia estadual. Então, ali faz necessário urgentemente criar essas passarelas para dar segurança para os moradores trafegarem por ali, transitarem por ali. Lembrando que tem pedestres, crianças que vão para a escola, adultos também, né, que vão para trabalhar, enfim, que vão para os outros bairros do município. Então, essa passarela é para trazer dignidade e segurança para os moradores que por ali trafegam. Lembrando, né, que o bairro Machadinho ele ainda não tem serviços básicos de saúde, escola só tem aquela creche, então, inevitavelmente, os moradores todos os dias têm que passar por aquela Estrada do Contorno. Então, essa passarela é para trazer segurança para eles. E esperamos, né, que o DR, porque ele, como é uma rodovia estadual, é de responsabilidade do DR fazer isso, embora esteja dentro da área urbana, mas essa indicação, né, para o Poder Executivo possa acionar o DR, ou até mesmo, quem sabe, acionar empresas, tem a própria Anglo América, por que não ir atrás da Anglo América e pedir que ela possa viabilizar esse recurso para que sejam feitas essas passarelas e para que a população possa trafegar por segurança naquela região. Agradeço ao vereador Everson. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação e indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Eu gostaria de parabenizar os senhores vereadores pela indicação. Reforço ainda que eu também fiz um ofício direcionado ao DR, solicitando a passarela no mesmo local. E ainda eu vou além, porque eu acho que temos que buscar uma outra medida além da passarela, porque a gente vê nos grandes centros, Belo Horizonte, muitos não utilizam a passarela devido à rampa ser extensa e por aí vai, e ainda assim ainda trafegam, atravessam a avenida, de repente colocar lá um sinal semafórico, né? Eu acho que talvez poderia ser uma alternativa também, né? Coloco em única discussão a indicação 096/2025, de autoria do vereador Assis de Oliveira, que solicita a reforma da escola municipal. Está em discussão. E com a palavra o vereador Assis. Essa escola era ausente, já foi solicitada algumas vezes, o vereador Antônio Frau também tem ciência disso, uma reforma lá. Não só lá no ausente, também no Baú, no Santa Cruz também foi solicitado, e ainda não apareceu nenhuma reforma lá para a gente, né, Frava? Já foi solicitado. Então, eu gostaria muito que o pessoal desse uma atenção para a gente lá, que a escola está em situação crítica mesmo. Mato tudo quanto é lado, a pintura toda suja, então contamos com o apoio desses colaboradores nossos aí.
Ainda está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa novos noite. colegas vereadores dessa casa. Então, senhor presidente, essa indicação ela é de muita importância ali para a comunidade do ausente, no qual, né, também já foi feito, né, essa indicação esse ano. Então, foi até através da minha autoria, tanto da Escola de Santa Cruz, São Gonçalo, ausente, então, 3 Barras. Então, só complementando aqui a fala do Assis. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio. Ainda está em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite. Todos nós, vereadores aqui presentes, e a todos vocês que nos assistem aqui pelas mídias sociais, pela Rede Mania, e a todos aqui presentes. As escolas realmente estão passando por um período muito crítico, todas essas, do ausente. Eu conversei com o serviçal lá, e ele viu até a questão do esgoto da escola, que está numa situação crítica, situação de estado de calamidade mesmo. Então, peço atenção à secretária aí, todos os responsáveis, que olhem com carinho as nossas escolas, a escola de Capivari. Eles vão lá e falam que a escola é maravilhosa sim, mas precisa de atenção. Igual eu falei, a questão da licitação é muito lenta, já estamos aí pegando férias e sequer uma lâmpada foi trocada. A gente tem que usar de recurso próprio para trocando essa lâmpada, não que a gente questione isso, que a gente sabe que merece, que os alunos merecem, que os professores merecem, mas, infelizmente, isso ainda não aconteceu. Então, peço bastante atenção, que olhem esse estado crítico das escolas, dessa do ausente, que está numa situação difícil, Santa Cruz também está difícil, e as demais, igual eu falo lá de Capivari, que vai também passando por uma situação difícil. É falta de lâmpada, 6 banheiros lá, e desses 6 banheiros, só 2 funcionam. Isso já vem há tempo e a gente já vem cobrando há tempo. Então, fica a minha indignação e espero que seja providenciado o mais breve possível. Agradeço ao vereador Antônio de Capivari. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos de novo. Eu acho que deve ter umas 3 reuniões atrás, eu fiz uma indicação de pedir o levantamento de todas as escolas do município. E são, acho que, se for me engano, 27. Eu acho que é uma boa, nós todos vereadores e todas as escolas que é mais perto, nós fazer um levantamento geral, junto com os professores, que falta tudo, assunto de arrumação, que falta lâmpada, alimento, tudo. Que aí depois eu acho que a gente, juntando as 27 escolas, levar o gestor junto com a secretária e mostrar aqui, ó, isso que tem que arrumar, que eu acho que é muito importante, né, Flávio? Verdade. Aí vocês aí têm as escolas, fazer um levantamento geral que precisa de tudo, nós todos, né? E depois levamos tudo junto e mostramos as escolas tudo que precisa ser arrumada, com o secretário, o gestor e o jurídico, né? Com certeza. Senhor presidente. Agradeço ao vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Flávio. Ô, Rosimar, perfeitamente a sua fala. Concordo plenamente, porque na gestão passada eu fui em Capivari, fui em Santa Cruz, fiz uns levantamentos dentro de São Gonçalo, Milho Verde, e caixa d'água precisando ser limpa, né? Você vai lá, está dando até nojo essa caixa d'água. Então, foi cobrado e até hoje não resolveu essa questão. Muito bem levantada essa questão. Vamos trabalhar em cima disso, sim. Acho que é de grande valia, as nossas crianças merecem, né? A educação do cerro merece. Então, a gente tem que trabalhar isso aí. Nós 11 vereadores, acho que a gente tem que bater em cima dessa tecla, tentar sanar essa dificuldade junto com o Executivo, para que as coisas funcionem, né? As coisas começam a caminhar, mas a gente vê que precisa mais e mais. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Everson. Gostaria de parabenizar o vereador Enéas, o vereador Assis, pela indicação, né, uma indicação de suma importância. Parabenizar também o nosso colega Flávio, né, que, como ele mesmo citou, ele já tinha feito essa indicação anteriormente também para demais escolas. E é uma realidade triste, né, como diz o próprio Rosimar, é importante a gente verificar as demais escolas. Tem escola, creche, dentro do município do Cerro, como a lá do Machadinho, que também está bem precária a situação. Tem essa lá do ausente, eu inclusive até passei por lá há algumas semanas. Inclusive, até abri um parênteses aqui, eu vi a situação da ponte que estava lá, ainda fiz uma matéria, fiz o ofício do Poder Executivo, que também o nosso colega Flávio havia feito uma indicação para fazer a reforma e a troca, né, daquelas madeiras, a reforma daquela ponte.
Isso demonstra que, de fato, nós estamos alinhados, nós estamos juntos, né, para trabalhar pelo povo, para cobrar e buscar melhorias pelo povo. Né? Não foi uma coincidência o Assis ter feito essa indicação e o Flávio já ter feito ela anteriormente. Foi porque demonstra que nós estamos aqui, de fato, para trabalhar pela nossa comunidade. Nós estamos enxergando os problemas e cobrando e buscando soluções. E as escolas, né, que é de suma importância, esse olhar atento da secretária de Educação, como do Poder Executivo, porque nós sabemos que a segurança das nossas crianças ela deve ser preservada. E tem muitas escolas que, de fato, estão em péssimas condições, estão bem precárias. Então, que essa indicação, né, que o nosso nobre colega Assis fez, que ela possa sair do papel, né? E não somente lá na Escola do Ausente, que eu tive lá e vi que realmente está bem precária, mas as demais, como foi citado, Capivari, do Machadinho e outras demais. Né? E esse levantamento que o nosso colega Rosimar citou é muito importante, parabenizo ele também, para que nós possamos juntos trabalhar, né? Buscando entender os problemas e buscando também o principal, que são soluções para os mesmos. Agradeço ao vereador Everson. Com a palavra, o vereador Assis. Em relação a essa ponte lá do Ausente, eu acho, Frau, que ele tem que ser só um paliativo. Você precisa de uma ponte de cimento mesmo, porque daqui a pouco vai estar o mesmo problema, né? Tomara que já faça esse paliativo, mas comece a pensar numa solução melhor para essa ponte lá para nós. Senhor presidente. Agradeço ao vereador Assis. Na indicação que eu fiz daquela ponte, o paliativo, foi citado a questão de uma ponte de concreto. Só isso. Tá ok. Obrigado, vereador Flávio. Coloca aí a única votação, a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloque a única discussão, a indicação 097/2025, de autoria do vereador Antônio José de Oliveira Filho, Toninho Coluna, que solicita planejamento de limpeza e manutenção de escolas. Está em discussão, portanto, com a palavra o vereador Toninho Coluna. Boa noite a todos, senhor noite. presidente. Então, eu estou solicitando um planejamento que mês que vem é férias. Aí poderia juntar a equipe e não seja em todas as escolas, mas nasquelas que precisa mais de... que estão precisando mais de manutenção, de capina, entendeu? Que está horrível. Eu tenho andado aí nessas regiões do Cerro aí e, pelo amor de Deus, vão olhar pelo menos na área da saúde, educação, essas escolas aí, gente, eu não queria chegar nesse momento aqui, mas eu tenho que fazer meu papel de vereador, né? Fiscalizar e está terrível. Vão fazer o planejamento aí mês que vem, as escolas estão todas fechadas, vamos juntar todo mundo aí, a área da limpeza, vão olhar mais para essas educações que está difícil, viu? Essas crianças não merecem isso não, que estão passando por um momento não, viu? E se falar aí que não tem funcionário é mentira. Muito obrigado, sem mais. Agradeço o vereador Antônio. Você vai falar da sua indicação a respeito dos quebra-molas? Essa é a indicação. É essa aqui. Não é outra. Essa das escolas? Então, ainda está em discussão, com a palavra o vereador Roberto. Eu queria, senhor presidente, parabenizá-lo e acrescentar igual está sendo a fala aqui, né, não só a limpeza, mas da limpeza de pegar de capina até as caixas d'água. O senhor colocou muito bem, está necessitando mesmo de dar uma geral nas escolas e ver o que está faltando. Eu vejo hoje com muita, ele colocou muito bem, a cobrança dele é justa, é verdadeira. Só quem vai numa escola vê o que está acontecendo. Então, hoje eu fico muito triste quando a gente chega na escola e vejo as crianças correndo para o outro lado, porque está chovendo mais lá dentro do que lá fora. Caixa d'água suja. Posso dar um exemplo de várias escolas. Então, o senhor colocou muito bem. E até estrada para chegar até a escola. É um absurdo. Eu vim cobrando da secretária os ônibus que transportam esses alunos. Tudo isso, nas férias, dá para eles ver. Dá para eles ver como que essas crianças chegam até a escola. Então, a gente até pede a Deus que proteja, né, porque essas crianças, tanto a gente, porque os ônibus que estão rodando, senhor presidente, não tem condições. Às vezes você vê carro pequeno rodando, sabendo que eles recebem
para ônibus. Então, essa empresa tem que ser notificada. Uma vez que foi licitado um serviço, a empresa tem que ser cobrada, tem que ser fiscalizada. Eu vejo, Everson, eu vejo, Rosimar, que nós estamos no 6º mês de mandato, 5, nós já temos que formar uma comissão da educação. Nós temos que formar nessa casa para dar peso. Não que vai escolher 3, 4 para fazer parte da comissão, pode fazer todos. E tem um relatório no final para vocês verem a deficiência que nós temos na educação. Então, nós temos que formar, eu vejo que necessita, são de tantas reclamações, de uma limpeza a um carro, de uma falta de merenda, de um acesso que não chega na escola. Então, nós temos que formar aqui, tanto urgentemente para ontem, uma comissão. Por que não a gente não formar? Porque aí tem um relatório que chega onde que Rosimar quer. Tanto eles mandam, Rosimar, para você, como também você vai estar levando a mais, além do que eles vão mandar. Porque eles podem querer mandar menos. Então, nós temos que formar essa comissão. Tanto para obras, como para saúde. É o dever da gente de fiscalizar ônibus, de chegar certo às 5 horas da manhã nos pontos. Nós já fizemos isso. Para você ver as condições que os ônibus estão rodando com as crianças. Vocês não gastam longe. É só vocês ir na Abadia, né, Univon? Na Abadia, aonde que solta que as crianças que vão para o ginásio, que vai para o João Pinheiro. Isso é sem vocês olhar essas escolas rural. Então, a colocação de Rosimar, perfeita, a sua, Antônio. Excelente, mas nós temos que ir além. Tá? Eu acho que na comissão a gente pode ir todo mundo, mas todo mundo abraçando uma causa, porque necessita mesmo. Eu cobrei da secretária que, nessa casa aqui, tanto no plenário como em reuniões com o secretário, ela pediu que eu fosse na secretaria. Eu não preciso ir na secretaria. Um pedido daqui, ela tem que notificar urgentemente essa empresa aonde que se contrata. Porque eu não sei como que esses carros passam. Eu vejo que aqui a autoridade do Cerro, algum está assistindo, como esses carros passam na vistoria. Eu não entendo o porquê. Então, nós temos que fiscalizar mesmo. E nós vamos fiscalizar mesmo. Então, é nosso trabalho, é nosso dever e nossa obrigação. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, vereador Roberto. Com a palavra, o vereador Rosimar. Roberto, eu pedi o relatório de todas as escolas, porque é um dever de todos nós, vereador, né? Um exemplo, o Flávio vai a uma escola lá de Fazenda de Santa Cruz, né, Flávio? Um exemplo. Flávio vai fazer um relatório de tudo que precisa para nós trazer, analisar todos os 11 vereadores, e depois nós podemos chamar aqui o gestor, o jurídico e a secretária, para nós pôr em pauta tudo que precisa. Então, nós vamos ter a chance de fazer isso. Mas só tem que nós não podemos esquecer, assim, não põe, depois reclama. Tem que pôr tudo, o que falta, nome de quem é responsável da escola, porque aí na hora que falar assim, não, nós fizemos, está aqui, ó. Aí nós tiramos a nossa responsabilidade fora, que nós cobramos. É por isso que eu pedi os relatórios das, acho que são 27 escolas. É só isso. Obrigado. Agradeço, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Everson, pela sequência. Palavra, o vereador Everson. Então, gostaria de parabenizar o nosso colega Toninho Coluna por essa indicação, de suma importância, né, e muito bem observado por ele. No início do ano, a gente teve vários problemas nas escolas, questão da limpeza, né, precisava de fazer uma simples capina, né, e que muitas escolas estavam extremamente sujas, né, então, parabéns para o Toninho, porque, de fato, não esperar que acabe as férias escolares agora do mês de julho para eles começarem a tomar postura e resolver. Eu acho que tudo se resume em planejamento. Né? E a exemplo do que o próprio nosso nobre colega Roberto citou, sobre a questão da comissão, já existe a comissão, né? A comissão de educação, salvo engano, se eu não estiver enganado, peço que corrija, inclusive, se não me engano, está eu, o Assis, e não sei se é o Rosimar, já existe a comissão de educação e saúde, se não me engano, salvo engano, se eu não estiver enganado, posso me corrigir. Mas como muito bem citado, né, pelo Rosimar, nós, todos os vereadores, nós devemos cobrar,
nós devemos fiscalizar os serviços públicos. E as escolas, a educação é um serviço público. E ver as estruturas, né, já está de público notório saber que, infelizmente, praticamente todas as creches, né, as escolas municipais, pelo visto, estão em péssimas condições. Né? Então, que a gente possa, de fato, cobrar providências nesse sentido. E que o Executivo nos ouça, né? Não somente nos ouça, mas nos atenda também. Né? E que resolva esse problema tão sério que é relacionado às escolas do município de Cerro. Obrigado, vereador Elvis. Com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Queria só complementar a fala do Rosimar, que a questão, a gente tem que pegar realmente essa lista que você está pedindo, mas pegar as escolas que já têm um projeto, que esses projetos eles saiam do papel. O que está faltando é isso, porque quando vai pegar lá um exemplo que tem um projeto da escola de Santa Cruz, tem um projeto da escola de Capivari, de São Gonçalo, o de Milho Verde, que foi finalizado agora, há pouco tempo. Então, tirar do papel, porque aí vai pegar toda a estrutura, né, de tudo e já entregar. E pegar aquelas escolas realmente que você colocou, né, para a gente estar batendo em cima para ver se a gente consegue melhorias. Sem mais, presidente. Agradeço ao vereador Flávio. Ainda está em discussão? Então, não havendo discussão, eu coloco a única votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Com relação à indicação do Tony Coluna, parabéns pela indicação. Indiferente de comissão ou não, nós somos 11 vereadores, podemos nos distribuir aí pela cidade toda. E, se for nas contas, são 27, praticamente 3 escolas por vereador. Né? Então, a gente depois une as informações. Coloque a única discussão a indicação 098/2025, de autoria do vereador Antônio José de Oliveira Filho, Tony Coluna, que solicita a instalação de redutores de velocidade. Está em discussão e, portanto, com a palavra o vereador Tony Coluna. Boa noite. Boa noite. Então, essa indicação aqui é em frente ao Aro 14, que hoje ali é uma via movimentada de dia e à noite, entendeu? À noite tem uma igreja em frente e de dia tem um Aro 14 ali no comércio de oficina de um lado e do outro, entendeu? E ali já se mantém um quebra-mola, só pelo nome, porque não existe quebra-mola ali. E ali eu estou sendo cobrado, e eu como representante do povo, estou aqui pedindo aqui hoje. Não é pedido de quebra-mola, só manutenção em frente ao Aro 14 e coloca a sinalização em frente à oficina de Almir. A oficina de Almir, ela é durante o dia e tem um bar localizado lá à noite também, Itaperiga. Eu moro naquela área, carro e moto ali, todo mundo aqui passa lá dia e noite, entendeu? E vamos olhar lá, se possível, amanhã, que eu estou pedindo com urgência, antes que aconteça alguma barbaridade lá que ninguém quer, entendeu? Pode ser com familiares, mas ninguém quer que aconteça, não. Lá já é local de quebra-mola, não estou pedindo que coloquem quebra-mola, só estou pedindo a manutenção. O quebra-mola lá não existe mais. E ali é a área ali, totalmente ali, de risco ali, tanto de dia quanto à noite. Sem mais, senhor presidente. Agradeço o vereador Tony Coluna. Ainda está em discussão. Com a palavra o vereador Enéas. Pontuando o que o vereador Antônio falou, na realidade é elevar ele, né? Que ele já está ali e tanto já abaixou bastante, o pessoal passa com um excesso de velocidade. E também pontuar o churrasquinho do Reginaldo ali, uma passagem de nível, porque aonde se concentra muitas pessoas e está provavelmente um grande risco de acontecer um acidente lá. E de frente também da casa da senhora, fugiu da memória também. Depois da garagem ali do Trancerro, tem um quebra-mola lá, a senhora já quer que retira ele, porque o pessoal está freando muito na porta da casa dela. Agora, certo que esse do Reginaldo ali, que seria uma passagem de nível ali, é muito interessante, é importante pelo movimento que dá nesse churrasquinho, e aonde que o Antônio pautou aí, que esses quebra-mola, por ter já muito tempo sem manutenção, eles já estão rebaixados. Não dá uma sensibilidade para a pessoa ter que reduzir a velocidade. Ele já percebe que ele está bem abaixo e passa com maior velocidade. Não é isso, Antônio? Ainda está em discussão?
Então, não havendo discussão, eu coloco em votação a indicação. Os vereadores que aprovam querem permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado, 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito que o vice-presidente, vereador Assis de Oliveira, assuma a presidência dos trabalhos. Coloco em discussão a indicação 099/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que ele solicita revitalização de praça. Com a palavra o vereador João Paulo. Obrigado, senhor vice-presidente. Essa revitalização é da Praça Maria Eremita de Souza, ali na Rua do Corte, né? Antiga Rua do Corte. O fato da praça ela está bem escura, né? Requer iluminação, porque ali nós temos ocorrências de pessoas utilizando práticas inadequadas para aquela localidade e trazendo insegurança para os moradores. Então, uma reivindicação de os moradores. Eu gostaria de pedir a atenção do senhor prefeito que colocasse uma iluminação adequada lá para evitar esses constrangimentos. Agradeço o vice-presidente Assis. Coloca em votação a indicação. Os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado por 10 votos favoráveis, nenhum contrário. Coloco em discussão a indicação 100/2025, de autoria do vereador João Paulo Brandão Simões, que solicita a intensificação de fiscalização e instituições financeiras em casa lotérica. Em discussão com a palavra o vereador João Paulo. Obrigado, vereador Assis. Então, pessoal, essa indicação ela foi feita visando o melhor atendimento à população, principalmente os idosos, né? A gente sabe que já existe a lei municipal, e eu queria pedir ao prefeito, né, reforçar ao prefeito que faça, né, que aplique a lei, né, faça valer a lei, porque a gente sabe que a gente precisa e demanda muito dessas instituições, como Banco Itaú, Casa Lotérica e tal, são fundamentais para a nossa cidade, mas também, não só pelo fato de elas serem fundamentais, não quer dizer que os usuários têm que passar por alguns momentos assim difíceis, aquelas grandes filas ali em frente à prefeitura, a calçada da prefeitura. Então, a gente simplesmente pede uma atenção do executivo aí para que aplique essa legislação e dê o direito aos idosos como eles merecem. Obrigado. Com a palavra o vereador Roberto. Eu queria parabenizar todos os indicados e todos os vereadores aqui. Eu tenho certeza que pensa da mesma forma, além da segurança. Ali eu não vejo segurança nenhuma para aqueles usuários, tanto que já teve fato ali próximo, e pedir a intervenção maior do município. Ali é do município, para olhar se eles têm intenção de fazer uma coisa melhor, ou senão não renovar contrato. Hoje nós temos um prédio da Rodoviária Velha, aonde que dá mais segurança a esse pessoal, que sai do sol, que sai de chuva. E hoje, a Casa Lotérica é uma empresa rica, aonde que também já tiveram vários pontos no Cerro, como onde que funciona o Cicobi, teve muitas vezes fechado, podia ter alugado, estava mais sensibilidade às pessoas, segurança. Então, eu acho que a Casa Lotérica ali naquele local está faltando com respeito com o cidadão, o respeito com o usuário. E além disso, tem mais coisas. Nós temos também, e talvez tenha até indicação aí, do Banco Itaú. É a mesma forma da Casa Lotérica. Olha os absurdos de fila, sol, chuva. Eles não fazem nada para estar ajudando aquelas pessoas. Então, vejo da importância de que a gente começar a cobrar firme mesmo. Nós já tivemos vídeo nos outros mandatos, né, quem está aqui, de pessoas ali, sol, chuva, gente passou mal. Dessa vez aí, nós temos a infelicidade de gente passar mal lá dentro e ir a óbito no Banco Itaú. Então, o que nós estamos precisando é de
melhorar o nosso centro. Hoje, nós não temos, assim, pedreiro para o pessoal. Porque se chegar naquela loja ali, a fila do Itaú passa à prefeitura. Se chegar na Casa Lotérica, vem até na praça ou desce até na rodoviária velha. Então, nós temos que ter segurança. E o município pegar firme. Se não tiver, não renova o contrato. Se falando isso aqui, eles vão na Casa Lotérica e vai jogar o povo contra a gente, que é isso que faz. Mas o que nós estamos lutando aqui é para que esteja um lugar digno, um lugar... Eu pergunto ao pessoal da Casa Lotérica, um banheiro para aquele povo. O Banco Itaú, o banheiro para aquele povo. Não tem. Então, bem colocado, senhor presidente, parabéns. Eu pedi, senhor, que eu queria assinar junto, porque da importância, eu acho que o Everson, aqui não foi o senhor, não foi o Roberto, praticamente é o Cerro, praticamente é os vereadores todos empenhados para o bem de todos. Então, necessita mesmo de uma intervenção rápida da fiscalização nossa, do nosso município e de nós, para que esteja fazendo o melhor para o nosso Cerro. Muito obrigado, senhor presidente. Assis. Com a palavra, o vereador João Paulo. Ô, Roberto, bem colocado, né? E assim, você mencionou aí a questão da rodoviária antiga, eu também acho que seria plausível, né? E sem contar que assim que o município perceber, o contrato estiver vencendo, né, com a Casa Lotérica, porque a indicação não é só Casa Lotérica, é para instituições financeiras também, né? É o Banco Itaú e por aí vai. Assim que tiver o contrato, né, vencendo, cabe ao município mudar, dispor, através da licitação, um outro imóvel, né, que seja lá na antiga rodoviária, porque lá realmente seria mais adequado. Vai falar porque a feira, utiliza lá para a feira. Não, feira tem que ser na praça. Acho que o movimento e os barraqueiros, o pessoal, os feirantes, eles preferem lá na praça, uma movimentação muito maior. Então, a visibilidade é outra. Então, eu acho muito bacana, acho que deveria ser nesse local, mas que o município avalie, né, procura avaliar de uma maneira eficaz e urgente, né, para que isso seja sanado para nós. Obrigado, Assis. Com a palavra, o vereador Everson. Gostaria de parabenizar, né, o vereador e o presidente da Câmara, João Paulo, como também o Roberto, e eu também que assinei. Nós assinamos juntos com o João Paulo, que, de fato, teve a ideia dessa indicação. E é uma indicação que ela visa dar dignidade à população, principalmente os idosos. Né? A gente não está aqui falando sobre uma instituição financeira A, B ou C, mas é sobre todas as instituições financeiras. Nós podemos, claro, e eu não tenho por que não citar o nome, do Banco Itaú, a própria Casa Lotérica do Cerro, que, infelizmente, os nossos idosos, os usuários, né, os clientes ali, eles precisam ficar debaixo da chuva, debaixo do sol, em filas longas, prolongadas. E nós podemos citar vários exemplos, ou até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação de consumo. Vários artigos são feridos, a gente pode citar o artigo 6º, né, que é a questão de direitos básicos, a dignidade. Nós temos também a lei municipal. Tem o prazo de espera, que é um prazo de espera de 20 minutos em dias normais e, no máximo, 30 minutos em dias de pico, dias de pagamento, e que são feridos todos esses códigos, a lei municipal que já existe. Então, que faça-se cumprir a lei e que o Poder Executivo ele possa cobrar dessas empresas. Quando o nosso nobre presidente cita a questão do espaço, que é um espaço público que é cedido para funcionamento de uma dessas instituições, a instituição ela tem a obrigação de se adequar à lei, ao Código de Defesa do Consumidor e prestar um serviço adequado à população. Seja no prédio público, como ou seja em outro prédio. A instituição tem que se virar para se adequar e para atender a comunidade bem. O que não pode continuar é o desrespeito que as instituições aqui de Cerro, citando nomes, Banco Itaú e a Casa Lotérica, fazem com a comunidade e com os usuários. Eu já vi várias pessoas em filas questionando o calor ou a chuva, não tendo lugar de se abrigar porque é na rua, e isso é inadmissível. Isso é inadmissível. A população ela tem que ser respeitada e as instituições que aqui estão no Cerro, elas têm que cumprir a lei. A lei que foi criada aqui no município ela tem que ser cumprida. O Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação de consumo, tem que ser cumprido também. E a gente espera, né, que o Poder Executivo ele possa tomar as atitudes
necessárias para que isso venha a acontecer. E que, se não acontecer, que rompa o contrato, que seja da locação, que faça suspensão do alvará de funcionamento. O que não pode continuar mais é a população sofrer à mercê do descaso dessas instituições financeiras que visam o lucro, mas não visam dar mínimo de dignidade para a população. Com a palavra o vereador Flávio. Parabéns, João Paulo, Roberto, o Everson, pela indicação. É uma covardia que faz com a população serrana. Eu falo isso porque os nossos distritos também usufruem daquela casa lotérica do Banco Itaú. Quantas pessoas que chegam ali, dor de cabeça no sol quente, passando mal, chuva, que nem foi já relatado, é uma covardia. Parabéns para vocês. Coloca em votação a indicação, os vereadores que aprovam queiram permanecer como estão. Aprovado, 10 votos favoráveis, nenhum ao contrário. Solicito ao presidente, vereador João Paulo Brandão Simões, que reassuma a presidência dos trabalhos. Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Pela ordem, o vereador Roberto. Com a palavra. Senhor presidente, eu vou ser rápido e objetivo. Hoje aqui eu quero pedir encarecidamente, hoje eu fui abordada por moradores e vivi vendo o sofrimento dessa pessoa na rodoviária, sensibilizar, pedir a secretária, eu não sei qual órgão, eu vejo que é a secretária de saúde, uma cadeira de roda para estar ficando ali. O sofrimento de um cidadão usuário de uma cadeira para chegar até o ônibus. Então, a gente sente na pele. E pedindo que estenda até os outros órgãos, que não tem, que necessita. Mas eu vejo hoje com a importância muito grande de, seja para ontem, uma cadeira de roda para a rodoviária. E também pedindo que, encarecidamente, nosso colega, o vereador Runivon, pediu um guarda de rei para a rodoviária. Eu estou aqui reforçando, Runivon. Eu vi, e vocês vão ver, se não pôr um guarda de rei, de um ônibus cair lá embaixo. O perigo que foi feito aquela rodoviária, que foi na gestão nossa, foi na gestão do prefeito, tá? Mas é detalhe, um guarda de rei para proteger. O ônibus volta de ré ali, se ali, dia de pico, de segunda, quarta e sexta, se vocês verem o movimento que tem aquela rodoviária, é um movimento muito grande. E o guarda-rei pode estar segurando muita vida. Então, Runivon já fez essa indicação. Eu estou só, Runivon, não estou tomando frente, mas pedindo. Aqui, está fazendo um tanto de guarda-rei ali na BR. Se o prefeito sensibilizar e pedir, eu tenho certeza que eles vão doar. Eu tenho certeza, porque é pedaço pequeno. E por urgente, senhor presidente. Urgente. Então, queria agradecer, senhor presidente. O senhor esteve lá na rodoviária, eu tive a oportunidade de mostrar ao senhor o banheiro, já deu uma melhorada, tá, no banheiro. Falta muito, falta melhorar outras coisas, mas a janela onde que a gente expunha as mulheres que ali usavam foi arrumada, então eu queria estender esse agradecimento à secretaria que tomou parte. O senhor esteve lá e eu tenho certeza que o senhor interviu, que eu tinha pedido um cidadão, mas o senhor saiu de lá com a intenção de ajudar. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter ajudado. Tá? E outro pequeno, foi indicação do senhor Runivon também, da estrada de Pera Redonda. Oi, senhor presidente, está um caos do ponto a Pera Redonda. É difícil você ver aquela estrada ruim, mas tem mais de ano, né, Runivon, que não reforma. Ela está buraco puro. Nem vou falar de Borrocão, não vou ter, que eu já cansei. Eu já cansei de falar. Mas até o povoado, eu não sei como que a linha escolar está passando naquele lugar. Nem vou falar dos outros lugares, que são muitos. Então, mas reforçando aquele pedido que Runivon fez, tá? Não tem nem 30 dias, mas pedindo, crescidamente, que tivesse uma intervenção daquele local.
para que pudesse tampar os buracos e pontuar nas partes, porque, em vez de chuva, ali perto do Malheiro, nasce quatro minas de água ali, o povo ficou ilhado. O povo ficou ilhado lá ano passado. Não, foi esse ano mesmo. A chuva foi esse ano mesmo. Então, esse serviço rápido, é um dreno rápido, o mineamento que o Ronivon fez em alguns pontos, mas eu vejo ali na descida, Ronivon, o dreno. Fazer o dreno. Tem muito bambu perto, eu sei que o meio ambiente tem, mas fazer um dreno era melhor do que pôr as manilhas, porque são 4 que nascem, então a gente não sabe os pontos para pôr as manilhas. Mas a sua indicação também, se fazer o dreno e pôr as manilhas, ainda fica melhor ainda. Então, senhor presidente, minha fala é só essa, pedindo... porque o vereador, gente, pede muito pouco. A gente analisa que eu tenho 5 mandatos, a gente pede um quebra-mola, a gente pede uma manutenção de estrada, a gente pede um calçamento. É muito pouco que o vereador pede. O vereador, você não vê aqui pedindo coisa absurda. Então, quer dizer, se tiver secretário, tiver atenção com os vereadores, eles não estão fazendo para o vereador, não, eles estão fazendo para a população do Cerro, coisa que, às vezes, a gente não tem resposta de nada. Então, eu vou fazer... nunca gostei de indicação, mas agora eu vou fazer indicação para estar mostrando à população o pedido do vereador, que é uma prova que eu pedi. E o secretário não olhou, o prefeito não olhou. Então, agora vai ter documento nessa casa, porque aí eu entrego, tiro sem cópia, e entrego os moradores. Então, muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Roberto. E, senhor presidente, eu não podia deixar nunca me externar. Eu não falei nada, que as emoções... Eu sou prova viva Ela foi minha professora. Tá? Ela me chamava a atenção, assim, como filho. Então, a liberdade. Então, uma perca muito grande. Eu engasguei na hora da homenagem. Eu não fiquei muito no velório, fiquei na praça, porque ali a gente via essa convivência de quase 17 anos de Câmara, e quando ela não vinha, igual o senhor sentiu falta, o senhor chegou agora, mas quando ela não veio, a gente já sentia falta, pelo menos da presença. Então, a Yaya vai ficar marcada, como muitas outras pessoas, e nós temos certeza que, antes de nós vencer esse mandato, nós vamos fazer uma homenagem melhor para ela, que fica marcado o nome de Yaya de Olinda. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Roberto. Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os ouvintes. Eu vou deixar aqui um ofício à senhora secretária sobre a questão de instalação que já está no pátio do município, mas ainda não colocou. O tubo ármico em Jorge, o tubo ármico em Oswaldo Negro, reforma do tubo ármico 2000, palha de cana, e reassentar o mataburro da cachoeira sentido a bagagem, porque nós temos aí em torno de 90 dias ainda de seca, provavelmente entrando para 4 meses, mas o período aí em torno de 90 dias. E até agora não foi feito nada nesse local. A estrada do Lucas está acabando de finalizar ela, mas finalizar ela e não fazer o tubo ármico lá de Jorge é a mesma coisa de não fazer, que não tem saída. A de Oswaldo Negro foi até perto da fazenda, mas não fez a passagem lá. Se não fazer ela também, é a mesma coisa de não ter feito a estrada. Então, vai ficar o Esmeril, o Lucas, Barreira, tudo ilhado da mesma forma, se não assentar o tubo ármico lá em Jorge. Lá em Jorge, aquela ponte, está um monte de cimento com um monte de eucalipto aterrado. Aquilo está passando em torno de 50 centímetros de água por baixo. Primeira chuva que der aí, 2 horas de chuva grossa, aquilo vai arrancar tudo, está interditada a estrada. Então, o peso, bagagem, não está passando caminhão longo. Aquela ponte que foi feita de madeira lá foi uma gambiarra provisória, um improviso, mas tem que reassentar aquele mataburro, tomar as providências imediatas, porque está sendo prejudicado todo mundo que mora para baixo lá e precisa de passar de caminhão longo. Qualquer pessoa que for motorista de um caminhão grande aí precisar de passar, não tem como entrar na ponte de madeira lá, porque é uma ponte bamba, feita de vinheiro, uma madeira fraca, frágil, toda cheia de... Quem conhece de madeira sabe que ela tem azoca nela, a madeira fraquíssima, o caminhão pesado ela vai partir, cair lá dentro, ainda tem uma pedra
daqui para lá à direita, que o caminhão não consegue julgar nela para fazer a curva, porque ela tem uma curva em cima de uma pedreira, e também, se vier de lá para cá, sentido da bagagem para Cerro, a esquerda de lá para cá, da mesma forma, não consegue curvar em cima dela, então é só caminhão curto mesmo. Então, ela tem que tomar essas providências imediatamente, que a bagagem está ilhada por causa disso aí, já, aquela pontinha também, enchente vai levar aquilo, não demora muitas coisas, que ela está em cima das pedras, e eu participei lá no dia que estava dando acesso à comunidade, e, da mesma forma, também, temos Geraldo Miguel, palha de cana, que está com o tubo arco no local, só refazer o paredão dele, no Esmeril, da mesma forma, e de Jorge assentar, e em Oswaldo Negro. E a ponte, né, pegando o gancho aqui, do fundo do Chico Pavim para a bagagem, está acertado com o município de Sabinópolis, de segunda-feira até lá para sexta-feira, deve ter início a ela, porque a ponte está lá. É só reassentar ela para dar acesso à comunidade. Mas já tem um acordo entre um vereador lá, que eu tenho uma parceria com ele, que é o Marcelo, eu mais ele temos sempre essa parceria lá, ele de lá e eu de cá, e nós estamos alinhando isso aí lá com o prefeito, que é o secretário Moisés, que é o secretário Moisés das obras de Sabinópolis. Não é o Moisés aqui nosso, é o Moisés da Secretaria de Obras de Sabinópolis, está alinhado para começar. Mas como que o município desse também tem muita decadência, muita coisa que estão realizando, então eles estão terminando uma lá na região de Santa Rita para começar de cá. Então, isso aí que eu deixo a senhora secretária para empenhar nesses pontos que eu falei, porque são pontos que têm a necessidade, senão daqui a pouco ela vai ver a pressão que vai vir em cima disso aí, e a região toda em cima dela. E não vai ter como fazer, que é época de chuva, tem que fazer na seca. E que contrata pequenas empresas, já dei uma sugestão para ela, que tem uma pequena empresa aqui no município de Itambé, que pega esse serviço pequeno e faça. Eles conseguem contratar o pessoal, porque se for esperar aqui pedreiro do nosso município para fazer isso, não faz, porque os pedreiros do município nosso aqui são poucos e tem muita obra. E tem que fazer o contrato das pequenas empresas, e eles podem correr atrás disso aí, que é a pequena empresa que pega e faça com pouco dinheiro, só mão de obra, que o município pode estar ali contratando a mão de obra e cedendo o material para a empresa fazer, porque o cara vem só prestar serviço. Não é empresa para chegar aqui e levar milhões no município, é empresa para chegar, levar pouco e deixar o objetivo e fazer bem feito. E pode deixar que, se fazer na região lá, eu acompanho o serviço de perto, eu não sou engenheiro, mas a prefeitura tem engenheiros aí que podem acompanhar o serviço, e eu, como vereador, se estiver fazendo coisa com porqueiro, eu vou falar, aqui está fazendo errado. Eu acompanho sempre, porque essas estradas que estão fazendo aí, tem pontos dela aí que estavam ficando com uma coisinha pequena, pendente, eu volto atrás, falo com eles aqui, está acontecendo isso, aquilo, volta aqui, reacerta isso aqui. Ah, ficou um ponto aqui que a enxurrada está entupida, vocês vão dar uma lagoa de água, eles voltam lá e tiram. Agora à noite mesmo eu vim para o cerro. Peguei uns 2 pontos que eles vão ter que voltar com a reta e tirar, senão vai virar uma lagoa de água grande. Porque quem anda na região chovendo, quem passa naquela região todo dia, conhece os pontos. Quem mora aqui tem as noções também e tal, mas não está ali ligado no assunto. É a gente que está. Então, obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Ronivon. Com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Obrigado, presidente. Eu gostaria de fazer um agradecimento, né, à Secretaria de Obras, junto com a Prefeitura, né, um corpo, a questão da limpeza da Praça do Comércio de São Gonçalo, onde está realizando a festividade junina. A limpeza que foi feita, ficou top demais. O Devanil teve lá com o caminhão-pipa, caprichou, voltou, molhou a estrada onde que vai sair a cavalgada. Então, a gente também pede, mas a gente também vem aqui e agradece, né, pelo trabalho prestado também da Prefeitura à nossa comunidade. Agradecer também o secretário do Meio Ambiente, né, o Rodrigo, a questão de uma poda de uma árvore que estava, né, trazendo um risco muito grande à comunidade, né, na rua Elídio Ribeiro, também junto com o funcionário Gilvan, né, no qual a gente realizou essa poda lá, já tirou esse risco, né, aos moradores. Então, agradecer o Moisés, agradecer também a Paola, né, por estar ajudando na questão da Dulce, né, a menina que tem um problema, né, psicológico, e ter levado para a clínica em Montes Claros, né, ela cedeu o veículo para estar levando, então, meus agradecimentos. Está retornando novamente
acredito que no dia 3 ou 4 vai estar buscando a Dulce, então a gente agradece. Mas também a gente continua pedindo. Pedi aí ao secretário de Meio Ambiente, né, aos moradores da Rua Esperidião, do Distrito Milho Verde, me cobrando a questão da poda de uma árvore que está muito risco de cair sobre a rede. Então, aí deixo aí o pedido aí ao secretário de Meio Ambiente, né, que atenda esse pedido aí, porque tanto os moradores quanto o presidente da Associação de Milho Verde que fez esse pedido. Sem mais, senhor presidente, uma boa noite a todos. Agradeço o vereador Flávio. Com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite de novo. Eu queria pedir aí à Secretaria de Obras e o jurídico, né, porque ele que é o dono da pasta, que olhasse o pátio dos IPIs, que está precisando, né? Nós temos mais de 30 dias, para dar olhar a isso, porque nós vamos ter a próxima reunião no dia 6 de agosto. Aí, no caso, dia 6 de agosto, vou fazer indicação de novo, porque eles dão uma olhada que o pessoal não tem IPI, tanto o pessoal que vai à rua, o pessoal que está no pátio, dá uma olhada, fazendo favor. E agradeço a todos e boa noite. Obrigado, vereador Rosimar. Com a palavra, o vereador Antônio de Capivari, Antônio Carlos. Boa noite mais uma vez. Finalizamos aí o primeiro semestre, no qual, no início da semana, tivemos uma reunião com o prefeito e todos os secretários. Noto de muita importância, uma vez que, durante esse semestre, todos nós, vereadores aqui, ficamos um pouco insatisfeitos com tudo que aconteceu no município. Toda a secretaria, a gente esperava um melhor empenho e um melhor desenvolvimento do município. Visto que isso não aconteceu, então sugerimos por essa reunião, que foi um fato inédito para o município. Se nós, como vereadores, estamos insatisfeitos, eu imagino a população, né? Deve estar muito mais ainda. E hoje eu optei por não fazer indicação, fazer uma reunião em silêncio em relação à indicação, porque estamos finalizando esse semestre, para mim ficar na expectativa que no próximo semestre, durante esse recesso que vamos ter, eu espero que uma das minhas indicações seja atendida, porque fiz indicações simples e no qual, até o momento, eu não fui atendido nenhuma, nem de forma a ter sendo atendido como não, que como já foi falado aqui também, o não é a resposta. O secretário falou com a gente que não necessariamente precisa de indicação, pode ser de forma verbal. Se olhar no telefone dos secretários aí, se ele olhar no telefone, tem muitas indicações que a gente foi apresentar, muitas coisas que está precisando de solução. Um exemplo que eu cito é essa ponte do ausente, no qual o vereador Flávio aí fez a indicação e eu mais Assis apoiamos. Então, foi preciso de a população acionar o Ministério Público, foi preciso o Everson aqui está lá fazendo a filmagem para ser solucionado, uma coisa que, segundo, já estava na programação, e por que não ter respondido o ofício? A gente ficava com a consciência mais tranquila. Então, espero que após essa reunião, esse tempo de recesso aí, o secretário reflitam e atenda a gente e dê a resposta mais breve, igual a gente solicitou mais uma vez. Então, fica aí minha indignação nesse primeiro semestre de trabalho. Espero que a gente volte no segundo mais ajustados, mais compreensivos um com o outro e com mais diálogo. Sem mais, senhor presidente. Agradeço o vereador Antônio Carlos. Com a palavra, o vereador Everson. Então, finalizando, né, como muito bem disse o nosso colega Antônio de Capivari, né, o primeiro semestre dessa legislatura, eu compartilho completamente com a opinião do nosso nobre colega, né, que a gente faz aqui as indicações. Eu, particularmente, nas primeiras reuniões, eu fazia 10, 15 indicações, com aquela esperança que pelo menos uma seria atendida ou seria colocada em prática, né? Só que é frustrante, muito frustrante, porque, de fato, na maioria das vezes, ou melhor, todas as indicações, nenhuma foi atendida. E é muito triste, né, porque quando a gente está aqui falando, quando a gente está aqui pleiteando, quando a gente está aqui cobrando, a gente não está aqui cobrando algo pessoal, não é uma reivindicação nossa, é do povo que nos elegeu, do povo que nos escolheu
e que nos deu esse voto de confiança para cobrarmos e buscarmos melhorias para eles. Só que o Executivo, por muito tempo, infelizmente, ou por grande parte desse tempo, eu acho que ele não percebeu isso. Só que, como o nosso nobre colega disse, né, tomara que possa ter uma reflexão e que os próximos meses e os próximos anos nós possamos, de fato, trabalhar em comunhão, trabalhar em conjunto pelo bem da população, ainda que sejam dois poderes diferentes, que é o Legislativo e o Executivo, só que nós estamos aqui para representar o povo, nós somos pagos pelo povo, e não é mais do que a nossa obrigação representá-los, cobrarmos melhorias, e não é mais do que a obrigação do Poder Executivo executar e trazer melhorias para a população. Então, uma reflexão muito bem citada pelo nobre colega, eu nem ia citar isso, mas foi bom ele citar, e eu compartilho da opinião dele. E também eu gostaria de fazer aqui até uma indicação para os nobres colegas vereadores, para quem sabe nós, sendo legal, é claro, nós podemos homenagear ainda mais e eternizar o nome de Dona Yaya de Olinda nessa Câmara. Ela que era uma pessoa tão presente, que infelizmente não estará mais presente entre nós, mas nós temos agora na instalação do CAC, e se possível, por que não dar o nome desse CAC para ela? Né? Centro de Atendimento ao Cidadão, Yaya de Olinda, ou Florinda, né, o nome dela. Eu acho que ela merece essa justa homenagem, né? Uma pessoa que sempre esteve aqui e que poderia, talvez, estar entre nós aqui, no sentido de ser vereadora. Né? Ela, infelizmente, ela não deu um probleminha lá, ela não conseguiu se candidatar, e que eu não tenho dúvida que, se ela tivesse candidatada, ela tinha ganhado e que estaria aqui também conosco. Então, eu acho que é uma justa homenagem para alguém que merece, de fato, toda a honra e homenagem por tudo que ela fez pela nossa cidade. Também gostaria também de fazer uma solicitação, né, encaminhar um ofício para o Poder Executivo, que eu estive lá na comunidade do Ausente, né, vi a questão da estrada, da ponte, como muito bem citado pelo nosso nobre colega Antônio, né, que foi indicação, e que foram todos nós cobramos, né, e eu falo que isso mostra a nossa união, quanto que a nossa união ela é importante pelo bem da nossa comunidade. Vi que foi feito um serviço excelente, né, ali na estrada ali do Ausente, vindo de Pedro Lessa para cá, fez um cascalhamento, um serviço muito bom. Só que já na chegada de Três Barras, ou melhor, na saída de Três Barras, ali sentido Ausente, ali perto da comunidade conhecida como Campo do Meio, sentido comunidade Campo do Meio, precisa também dar uma atenção especial, fazer um cascalhamento, jogar o material, toar, que um bom período do trecho foi feito isso, e num pequeno espaço, um pequeno trecho, não foi feito o cascalhamento, nem jogado o material, um toar que seja ali. Então, é só mesmo um ofício, né, pedindo que o Poder Executivo possa completar ali, que foi um serviço muito bem feito, mas que um pequeno pedaço do trecho ali não foi feito, que a comunidade Campo do Meio, né, sentido Ausente ali, vai ser muito bem atendida fazendo esse serviço. E já partindo para o final, eu queria falar sobre um problema que, infelizmente, só de indicação de ofício também que eu fiz, foram vários, e, para variar, nenhum foi atendido, que é a questão de iluminação pública. Porque eu acho, de certo modo, uma falta de respeito, ou até certo ponto, incoerência, o cidadão ele ser cobrado por algo que ele não tem. Né? E todo cidadão que paga a sua conta, né, da CEMIG, ele paga o custeio de iluminação pública, que não obrigatoriamente garante que ele vai ter iluminação pública na porta da sua casa, ou seja, ele está pagando por algo que ele não utiliza, ou não utiliza como deveria. Né? E, para mim, é uma falácia falar que não tem recurso para fazer isso. Afinal de contas, para quem não sabe, o custeio, essa taxa que você paga aí na sua conta de R$20, R$30, dependendo do valor da sua conta, ela vai para os cofres públicos do município, para manutenção, troca de lâmpadas, etc. e tal. Então, o município, ou quem quer que seja o órgão, falar que não tem recurso é mentira. Né? Vide o tanto de imposto que a gente paga, e mais esse que é pago. E são várias as ruas do Cerro, eu vou citar algumas, vou citar aqui 4, mas não duvido de ter dezenas. Ó, a Rua Arufino, no bairro Bota Vira, né, que tem um morador de lá que sempre ele me traz essa demanda, e eu já fiz indicação, já fiz ofício pedindo a respeito, mas, infelizmente, até ontem não fizeram, quem sabe hoje, até o final da noite, acaba e fazem, né, que é a instalação de um poste lá próximo à casa do morador Marquinhos, lá na Rua Arufino, no bairro Bota Vira. Rua Lagoas, no bairro Machadinho, também precisa de um poste na rua, uma extensão, um poste, porque é uma rua que fica muito escura, e nós sabemos que colocar iluminação pública ali é gerar segurança para os moradores que por ali trafegam, e que, infelizmente, na Rua Lagoas também, há muito tempo, precisa e nunca colocaram. Tem a Rua Mário José de Moraes, que é um poste logo na esquina, que é lá no bairro Morro do Vigário, que já fiz indicação, lembrando que eu já fiz indicação para todas essas, e que precisa também, e que não colocaram. A Rua Ametista, lá no bairro Cidade Nova 2, da mesma forma, instalação de um poste.
Então, o que o nosso nobre colega aqui citou, né, o Antônio Capivari, que ele sirva para reflexão, porque quantas indicações, eu sou capaz de até perguntar para algum vereador se das indicações que os vereadores fizeram, se 10% delas foram atendidas. Eu não vou falar 5, 6, 8, não. Se 10% foi atendido. E isso é frustrante e revoltante, porque o executivo ele tem a obrigação de atender. Não a obrigação de atender a indicação, porque não é obrigatório que ele atenda a indicação. Né? A indicação a gente indica, mas o executivo ele não tem a necessidade ou obrigatoriedade de atender aquela indicação ali. Mas a partir do princípio que o executivo ele tem que atender a população, ele tem que usar os recursos públicos, os impostos que nós pagamos, para trazer benefícios para a comunidade, eu enxergo sim uma obrigação. Iluminação pública. A pessoa paga o custeio de iluminação pública e não tem iluminação pública em casa. Isso, para mim, é uma vergonha. Ou por que não abrir mão? Então, já que o executivo ele não pode colocar o poste ali, então abre mão, isenta aquele cidadão ali de pagar por algo que não está utilizando. Então, assim, eu espero, né, que o Poder Executivo, a partir do próximo semestre, porque a gente vai ter agora um recesso, que ele possa olhar com carinho as solicitações dos nobres vereadores e que possa atender. Afinal de contas, o vereador ele não está pedindo, não é para ele, não, ele está pedindo para o povo. Não somente o povo que o elegeu, mas por todo o povo serrano. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Everson. Na sequência, com a palavra, o vereador Assis. Em relação, Everson, essa rua lá, esse pedaço de trecho de 3 barras, que ficou faltando, no Campo do Meio, realmente a marca passou lá, mas ficou esse pedacinho. A gente tinha até comentado com o Antônio, com o Flávio, em relação a esse pedaço lá, que não foi feito. Tomara que nesse segundo semestre nós tenhamos sucesso nisso aí. Foi também pedido para fazer uma estrada, João Paulo, lá na Dinha Barroso, comentei com você. Na verdade, a senhora já faleceu, mas tem a filha dela lá, que sempre precisa da gente, está indo lá, só que não está tendo condições de trafegar nessa estrada. Foi pedido ao pessoal da máquina que estava lá perto, esse trecho lá não foi feito. E os deslocados, não está dando para a gente lá fazer as visitas para ela lá. Em relação ao Frau também, esse pessoal estiver aqui, né, reunido aqui, nós comentamos sobre os problemas lá de São Gonçalo, Milho Verde. Falaram que tem intenção, mas eu acho assim, só tem intenção, mas tem que colocar em prática. Né, Everson? Fala e não dá sequência o que a gente pede. Então, vamos torcer que no segundo semestre nós tenhamos mais sucesso nessas nossas solicitações. E para fechar, Frau, também faltou, está precisando realmente, tiveram lá só fazendo essa podagem de árvores, não sei o que acontece, que faz um pedaço, pula, deixa outro, sabia dessa existência dessa árvore lá na Esperidião para poder cortar. Parece que não está no contrato, mas, poxa, como que é esse contrato desse pessoal que não pode cortar uma, não pode cortar outra? Então, vamos torcer que volta lá e faz esse serviço para nós lá. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Assis. Eu gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal, através da Grazi do Turismo, por atender a demanda lá da Boa Vista de Lages, com o ônibus que vai estar levando os catopês. Agradecer também o som, que vai ser levado para lá amanhã, né, para a festividade, né, a festa do Cruzeiro, que vai ser realizada lá amanhã. E também agradecer a proprietária da fazenda Carioca, lá em Boa Vista de Lages, por permitir que aquela comunidade, né, que pudesse fazer um desvio para melhorar o acesso de toda aquela comunidade. Então, em nome de Boa Vista de Lages, agradeço a senhora Regiane, proprietária da fazenda Carioca, por ceder, né, mais uma parte da fazenda para fazer um desvio ali, para melhorar ainda mais o acesso de Boa Vista de Lages. Então, meu muito obrigado a você, Regiane, em nome de todos os moradores de Boa Vista de Lages. E também gostaria de informar o pessoal da região do Mosquito, Bagagem, que as máquinas, finalizando agora a região do Lucas, como ficou bem feito o serviço lá, estarão descendo ainda essa semana e espero que façam também um trabalho tão bem feito quanto fez na região do Lucas. No mais, eu quero agradecer a paciência de todos que nos assistem, nos acompanham, e tenham todos uma boa noite de descanso. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a sessão.